Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Antes de iniciar, quero convidar a todos para fazer uma oração. Lembrando sempre que aqueles que quiserem podem colocar um copo d'água ao seu lado para que os bons amigos espirituais, nossos mentores, depositem ali todos os remédios necessários para que mantenhamos a nossa saúde física e mental em dia. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais, por mais este momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos a proteção do nosso planeta, de todos os seres humanos que o habitam e que por algum motivo estão passando por dificuldades ou necessidades. Assim como pedimos também pela recuperação daqueles que estão acamados ou que têm familiares nessa situação. Que o Senhor possa reforçar sempre a nossa fé e esperança que dias melhores virão de acordo com a sua vontade. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e que nós possamos ter a sabedoria de conduzir a nossa atual existência, sempre com muito amor ao próximo, assim como nos foi sugerido. Obrigada, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que sentimos. Que assim seja. Conhece-te a ti mesmo. Não há certeza absoluta em relação a quem foi o autor desta máxima. Há muitos que atribuem a autoria da frase ao sábio grego Tales de Mileto. Outros afirmam que a frase foi dita por Sócrates, Heráclito ou Pitágoras. O aforismo "Conhece-te a ti mesmo" está inscrito na entrada do templo de Delfos, construído em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. A frase completa é: "Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo." Esta máxima também é amplamente usada no âmbito de algumas religiões, como o Espiritismo, que aborda a importância do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e Sócrates. Sócrates foi um grande defensor do autoconhecimento e durante a sua vida dedicou muito tempo para tentar entender a sua própria natureza. Afirmou que nenhum indivíduo era capaz de praticar o mal conscientemente e propositadamente, mas que o mal era um resultado da ignorância e falta de autoconhecimento. Esta frase indica que o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é nos conhecermos a nós próprios. Se queremos conhecer o mundo à nossa volta, devemos em primeiro lugar conhecer quem nós somos. O conhecimento e conhecer a nós próprios é um processo, uma busca que não tem fim e a cada dia podemos aprender mais. O processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas, abrindo a possibilidade para conhecer e aprender novas coisas. O mais importante é nós nos conhecermos, termos noção de quem nós somos e não dar importância ao que as outras pessoas pensam sobre nós. Segundo Santo Agostinho, em Comunicação ao Livro dos Espíritos, para obter o conhecimento de si mesmo é necessário um processo de reflexão diária dos nossos atos. O autoconhecimento é um passo fundamental para a nossa reforma íntima, pois a partir do conhecimento de si mesmo é possível observar o mundo ao nosso redor. Muitas vezes agimos sob o sentimento desequilibrados de raiva, mágoas e paixões ainda terrenas e materiais. Analisar nossos atos, sejam racionais ou não, nos ajudam a obter o conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho explica que o autoconhecimento é a chave do progresso individual e indica o que podemos fazer para nos autoconhecer,
Sua mensagem é parte de O Livro dos Espíritos, obra compilada por Allan Kardec. Na pergunta 919, Kardec questiona: Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec continua: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarieis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que, em si, só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Ora, que é esse descanso de alguns dias
turvado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Comentários de Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que as máximas, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Vamos fazer a prece final com uma oração que Emmanuel nos deixou através da psicografia de Chico Xavier, uma outra versão do Pai Nosso. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.